A tecnologia ao longo da história. No princípio, o Criador e a centelha da inteligência. Antes de qualquer invenção humana, houve a criação divina. O universo surgiu da palavra de Deus, e da terra formada pelo seu sopro nasceu o homem, portador da razão, da curiosidade e da capacidade de criar. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Nesse versículo está o início de toda a jornada tecnológica humana, o desejo de conhecer. Desde o Éden, o homem carrega em si o impulso divino da criação, o reflexo do Criador que o moldou. O homem, imagem e semelhança de Deus, herdou o poder de inventar. E foi esse dom, a capacidade de imaginar e transformar, que se tornaria o motor da história da humanidade. O fogo. A primeira centelha da criação humana. Milhares de anos após o Éden, o homem ainda caminhava entre feras e florestas. Um dia contemplou o raio que descia dos céus e incendiava a madeira. Ali, diante do fogo, viu algo que o separava do restante da criação: a capacidade de dominar as forças da natureza. O fogo aquecia, protegia e purificava, mas também podia destruir. Era o primeiro fruto colhido da árvore do conhecimento, uma dádiva e um perigo. Quando o homem aprendeu a acender sua própria chama, começou a escrever a história da tecnologia. Era como se uma pequena centelha do poder criador de Deus tivesse sido colocada em suas mãos. A pedra e o ferro, a vontade de transformar a matéria. Com o fogo veio o ferro. Com o ferro vieram as ferramentas, e com elas o domínio da natureza se ampliou. O homem aprendeu a talhar pedras, a caçar, a construir. Cada instrumento que criava era uma extensão de si mesmo, um prolongamento da mente e da vontade. Do machado à lança, da roda ao arado, o ser humano começou a moldar o mundo ao seu redor. Mas toda a criação traz consigo uma sombra. A mesma espada que corta o trigo também pode tirar vidas. O conhecimento é neutro. O uso dele é que o torna bênção ou maldição. Desde o Éden, essa é a lição mais antiga e a mais esquecida. A agricultura, o dom de cultivar a criação. Cultiva e guarda o jardim. Essa ordem divina se transformou na primeira vocação do homem. E milhares de anos depois, ela ressurgiu com a Revolução Agrícola. Ao descobrir que podia semear e colher, o homem deixou de vagar. Construiu aldeias, criou ferramentas e passou a dominar o tempo da terra. A agricultura foi a primeira tecnologia que transformou a sociedade. Deu origem ao alimento estável, às famílias, às cidades, à organização do trabalho. Era a inteligência humana florescendo, o dom divino sendo posto em prática. Mas, junto com a fartura, veio o orgulho. O homem começou a se ver como dono da criação, e não mais como seu guardião. A escrita, eternizar o verbo, a palavra foi o instrumento da criação divina. Haja luz. E quando o homem inventou a escrita, aprendeu a eternizar a palavra. Na Mesopotâmia, ele gravou símbolos em argila. No Egito, desenhou hieróglifos em pedra. Com isso, passou a registrar a própria história. A escrita foi a primeira tecnologia capaz de preservar o conhecimento além da memória humana. Cada letra era uma centelha da eternidade. Ao aprender a escrever, o homem se aproximou do Criador, que também expressa sua vontade por meio de palavras. Mas, outra vez, o dom trouxe risco. O que é escrito pode iluminar ou enganar. A palavra é poderosa, divina, e exige responsabilidade. As invenções antigas, o saber e o sagrado. Os povos antigos viam tecnologia e fé como irmãs. Os egípcios ergueram pirâmides que tocavam o céu, templos para os deuses e monumentos para a eternidade. Os gregos estudaram o cosmos e buscaram a harmonia entre razão e espírito. Os chineses, com sabedoria silenciosa, inventaram a bússola, o papel e a pólvora. Cada invenção antiga nascia de uma tentativa de compreender o mistério da criação. O homem ainda olhava para o céu enquanto construía na terra. Sabia que a inteligência era um dom, não um direito. Mas, com o tempo, a ciência começou a andar sozinha, e a árvore do conhecimento começou a crescer sem raízes na fé. Roma e o domínio da matéria. Os romanos transformaram o engenho em poder. Construíram estradas, aquedutos, armas e anfiteatros. Fizeram da engenharia uma forma de governo. O Império Romano foi o primeiro a compreender que quem domina a tecnologia, domina o mundo. Mas o orgulho antecede a queda.
Roma acreditou ser eterna e ruiu. A torre humana, mais uma vez, se ergueu sem alicerces espirituais. Era o eco distante da Torre de Babel. A ambição humana tentando alcançar o divino pela força. A Idade Média, entre o ferro e a fé. Durante a Idade Média, a fé e o saber caminharam lado a lado. Os mosteiros se tornaram refúgios do conhecimento. Monges copiavam manuscritos, preservando a sabedoria antiga. Inventaram o relógio mecânico, o moinho de vento, o arado pesado, mas também ergueram catedrais, obras-primas de engenharia e espiritualidade. Cada arco, cada vitral, cada torre apontava para o alto, lembrando que toda a criação humana é um reflexo da criação divina. A tecnologia, nesse tempo, era vista como expressão do serviço a Deus, um meio de compreender e glorificar a obra do Criador. A imprensa, a multiplicação da palavra. Quando Johannes Gutenberg criou a imprensa em meados do século XV, talvez não soubesse o quanto mudaria o mundo. Com tipos móveis e tinta, ele libertou o conhecimento do silêncio dos mosteiros e o espalhou por toda parte. E entre os primeiros livros impressos estava a Bíblia, a palavra de Deus levada às mãos do povo. O verbo se multiplicou e o saber floresceu. A imprensa foi uma das maiores dádivas do intelecto humano, pois uniu tecnologia e fé, razão e revelação. Mas também abriu caminho para ideias que desafiaram crenças antigas. A árvore do conhecimento dava novos frutos, alguns doces, outros amargos. As grandes navegações, o homem e o horizonte. Movido pelo desejo de conhecer o mundo, o homem construiu caravelas, mapas e astrolábios. Cruzou oceanos, conectou continentes e levou sua fé e sua ambição a novos povos. Deus havia dito: enchei a terra e sujeitai-a. E o homem obedeceu. Mas nem sempre com humildade. Junto com o comércio e a ciência vieram a escravidão e a conquista. A tecnologia voltou a ser instrumento de poder. Mesmo assim, o mundo se tornava mais vasto e mais próximo. A mente humana se expandia e a ciência começava a nascer. A Revolução Industrial, a máquina e o homem. No século XVIII, uma nova chama se acendeu: o vapor. Máquinas começaram a girar, e o trabalho do homem ganhou força multiplicada. Fábricas surgiram, locomotivas cruzaram o continente, cidades cresceram. Mas, junto com o progresso, veio a desigualdade. A natureza começou a ser explorada sem limites, e o ser humano passou a ser tratado como parte da engrenagem. A Revolução Industrial foi um milagre da inteligência, e uma advertência espiritual. O homem, feito à imagem de Deus, começava a esquecer o Criador e a adorar a própria criação. A eletricidade, o novo fogo. Com a eletricidade, a humanidade trouxe de volta a luz. Edison, Tesla, Graham Bell, cada um, à sua maneira, capturou as forças invisíveis do universo e as colocou a serviço do homem. O mundo se iluminou e a noite deixou de ser um limite. Logo vieram o telefone, o rádio, o automóvel e o avião. A comunicação e o transporte encurtaram distâncias. Era como se o planeta inteiro se tornasse um só corpo pulsante. Mas, mais uma vez, o poder se expandia mais rápido que a sabedoria. A humanidade aprendeu a controlar a energia, mas ainda não sabia controlar o coração. O século XX, da ciência ao digital. O século XX foi o ápice da razão humana. O homem dividiu o átomo, criou vacinas, alcançou a Lua, mas também construiu armas capazes de destruir o planeta. Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiram os primeiros computadores, máquinas de cálculo e lógica. Em poucas décadas, tornaram-se parte da vida cotidiana. A informação se tornou o novo ouro, o saber, a nova arma, o conhecimento, o novo poder. O homem havia colhido outro fruto da árvore do conhecimento, o mais potente de todos, a internet e a era da informação. Nos anos 1990, uma nova revolução. A internet. A humanidade inteira se conectou. O mundo se tornou uma grande rede, onde ideias viajam na velocidade da luz. Pela primeira vez, o saber estava ao alcance de todos. Mas, ao mesmo tempo, o ruído também se multiplicou. Informação não é sabedoria. E a árvore digital, repleta de frutos, exige discernimento para não envenenar. O homem se aproximava de Deus no poder de criar, mas se afastava dele no silêncio da alma. O homem e a máquina, dependência e espelho. Hoje carregamos em nossas mãos dispositivos mais poderosos do que todas as máquinas do passado. Eles nos mostram o mundo, mas também nos distraem dele.
Eles nos conectam, mas nos isolam. A tecnologia, que era serva, tornou-se quase senhor. Vivemos em uma era onde o homem busca a onisciência dos algoritmos, a onipresença das redes, a onipotência dos dados, e esquecemos que essas qualidades pertencem apenas a Deus. A árvore do conhecimento se transformou em tela, e nela vemos refletido o nosso próprio coração. A inteligência artificial. O homem que cria criadores. A inteligência artificial é o mais novo fruto da mente humana. Máquinas que aprendem, pensam, escrevem, criam. Elas são o espelho mais fiel de quem somos e de quem tememos nos tornar. A IA é o símbolo do poder do intelecto, mas também da sua fragilidade. Ela nos obriga a perguntar: até onde vai o papel do homem como criador? Será que, ao buscar ser como Deus, corremos o risco de repetir o erro do Éden? A árvore do conhecimento continua viva e seus frutos continuam brilhando, atraentes, perigosos e irresistíveis. O futuro, o pó das estrelas e a voz de Deus. Agora o homem olha para Marte, para o código genético, para o universo quântico. Explora o espaço, reconstrói a vida, manipula a própria natureza. Mas o verdadeiro desafio não está em alcançar as estrelas, está em lembrar de quem as acendeu. Toda tecnologia é dom quando usada para servir a vida, mas se usada sem amor e sem consciência, se torna maldição. Deus deu ao homem o conhecimento, mas também lhe deu a liberdade de escolher como usá-lo. E é nessa escolha que repousa o destino da humanidade. Entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento, desde Gênesis até hoje, vivemos entre duas árvores, a da vida, que nos une a Deus, e a do conhecimento, que nos afasta quando usada com orgulho. Toda tecnologia é um fruto dessa segunda árvore. Em si, não é má, mas exige discernimento. O mesmo fogo que aquece destrói, a mesma palavra que ensina engana, a mesma rede que conecta divide. A verdadeira sabedoria está em usar o conhecimento sem perder a vida. Em colher os frutos da inteligência sem arrancar as raízes da fé. Porque toda ciência sem amor é vaidade. E toda tecnologia sem Deus é apenas uma torre, alta, brilhante, mas vazia. A história da tecnologia é, no fundo, a história do homem tentando compreender a Deus e a si mesmo. Da pedra ao chip, do fogo à inteligência artificial, o propósito é o mesmo: criar. Mas que cada criação nos lembre sempre do Criador. Pois no princípio e no fim, tudo vem dele e tudo volta para ele.